Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos falar aí, né, sobre os fluxos migratórios, né? Falando sobre esse processo do movimentar-se no globo, né? E aí, primeira coisa que a gente vai ver, né, quando a gente fala desse fluxo migratório, né, é entender o que é essa migração, né? A gente observar que justamente migração quer dizer, né, movimento, esse movimentar-se na superfície terrestre, né? Isso é algo extremamente básico para a gente poder entender, né, como funciona todo esse processo dos fluxos migratórios. E aí a gente vai observar, né? Primeira coisa, quais são os motivos dessa migração, né? O que leva de fato a essa migração, né? E aí eu separei três motivos principais para a gente poder conseguir observar. O primeiro deles é a gente falar sobre as guerras, né? Na imagem a gente vê aí várias pessoas fugindo da Segunda Guerra Mundial com destino a vários locais do globo, né? Principalmente o continente americano. Na época da Segunda Guerra, o Brasil abrigou bastante pessoas vindas, né, fugidas lá da Europa para poder do regime nazista. Então a gente vê que as guerras, né, são um fato bem marcante para poder a gente ter essa saída, né, esse processo da pessoa sair de um local para o outro. O outro ponto são as perseguições, né? Aqui é uma imagem bem característica da época da ditadura militar no Brasil, né? Onde várias pessoas sofreram perseguições políticas e aí, né, ou foram condenadas ao exílio ou se exilaram voluntariamente para poder justamente pararem, né, com esse processo de perseguição. Então, isso também é o motivo das pessoas saírem do local onde residem, abandonam toda a sua terra para poder ir para outro local. E outra situação, né, são as condições de vida. A gente vai perceber justamente, né, como as condições de vida interferem diretamente na migração das pessoas. As pessoas saindo de um local para o outro, justamente pelo processo, né, pelo processo de condições de vida. E aí a gente vai ver quais são as consequências, né? A gente vai ver que o fluxo de imigração, né, ele aumenta o número de habitantes em determinados locais, onde essas pessoas estão indo em destino, né? Isso nem sempre é um problema. A gente vai ver que vários países da Europa conseguem manter, né, sua população economicamente ativa numa forma alta por conta do grande número de imigrantes que recebem, né? Outras situações são, né, as misturas culturais, né? A questão justamente do processo de heterogenização da cultura, né? A gente tem lá, vai se aderir, que é questão de linguagem nova, cultura, aspectos culturais, culinária, religião, isso tudo acaba também contribuindo de forma positiva ou até mesmo de forma negativa, né? A gente já teve casos na Europa, por exemplo, aonde países entraram com processo para proibir pessoas islâmicas, né, mulheres islâmicas, de usarem a burca, por exemplo, né? Então isso tudo acaba causando alguns desconfortos em determinados sentidos. E aí, dentro desses fluxos migratórios, né, a gente tem o fluxo de trabalhadores. E aí, uma das grandes situações desse fluxo de trabalhadores é justamente a questão da imigração ilegal, né? A gente tem o exemplo aí da fronteira dos Estados Unidos com o México, né? Aquela famosa cerca, né? Que as pessoas pulam mesmo para poder justamente tentar conseguir uma condição de vida melhor ou até mesmo trabalho, né, nos Estados Unidos para poder conseguir mandar dinheiro para a família ou então até mesmo trazer a família para viver com eles dentro dessa situação, né? E até mesmo por conta, né, que tem uma propaganda, né, empregos para brasileiros em Portugal, até mesmo pelo fato, né, de você atrair as pessoas que simplesmente querem sair do país para poder trabalhar em outro local e aí ter uma condição de vida de fato melhor, né? O outro que a gente vai ver que é o fluxo de refugiados, né? O fluxo de refugiados justamente está relacionado com as pessoas que saem da sua terra pedindo refúgio, né? Elas vão fugidas justamente pelo fato de não mais aguentarem ficar lá, né? A gente tem aí processos de que esses refugiados, né, eles estão sempre saindo de um local para o outro e pedem refúgio em determinados pontos, por causa de questão política, seja por conta de guerra civil, né, seja por conta de perseguição. A gente vai observar justamente que essas pessoas justamente buscam refúgio em determinados países. A gente tem essa imagem que ela é extremamente chocante, né?
que foi justamente uma embarcação que naufragou ali na costa da Europa. E aí, então, uma desses passageiros, que era essa criança, foi, né, com o mar, levando esse corpo dessa criança até a praia, né? Depois disso, várias políticas de imigração, de acolhimento a refugiados foram revistos na Europa por conta que essa imagem tenha sido tão chocante e tenha chocado literalmente o mundo inteiro, né? E aí a gente tem alguns problemas, né? A questão da xenofobia, né? Que é justamente a xenofobia, a aversão ao estrangeiro. Aqui a gente tem a imagem, uma charge de que essa velha é vestida com a bandeira da União Europeia, né? Ela protege a Europa ali com aquela mão cheia de unha comprida, né, como se fosse uma garra, e expulsa com o pé os imigrantes, né? Não deixar eles entrarem. Que foi também um dos motivos da gente ter aí o Brexit, que foi a saída do Reino Unido justamente da Europa, da União Europeia, né? Justamente um dos motivos foi esse processo de grande acolhimento, né, de não ter uma medida muito restritiva contra essas pessoas, contra esses refugiados, né? E aí, uma diferença básica, né, do emigrante e o imigrante, né? O imigrante é aquele que entra no meu país, né? O emigrante é aquele que sai, né? Eu tenho aí, por exemplo, um brasileiro saindo do Brasil, ele é um emigrante. Mas alguém que vem de Portugal para cá, ele é um imigrante. Ok, pessoal? Tudo bem? Tudo certo? Beleza?